Irmãos queridos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a lição de número 11, com o seguinte tema: a sutileza das mídias sociais. Texto áureo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, verso 1. Verdade prática: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 12, versos de 1 ao 3, versos 16 e 17. A internet, de modo geral, especialmente as mídias e as redes sociais, trouxeram um encurtamento das distâncias e uma velocidade extraordinária na transmissão das informações. Ninguém mais precisa esperar pelo Jornal da Noite para se inteirar dos fatos mais relevantes que ocorrem no mundo. A notícia é repassada imediatamente através das redes sociais, tão logo o fato acontece, e isso sem falar das transmissões ao vivo, onde os fatos são transmitidos em tempo real. Claro que essas informações rápidas ou dadas em tempo real correm o risco de não serem bem apuradas e, portanto, podem vir viciadas de erros e distorções. Daí vem as queixas de muitos profissionais do jornalismo sobre as fake news, expressão em inglês que quer dizer notícias falsas. Há muitas notícias falsas na internet, sobre eventos, sobre instituições e sobre pessoas. E precisamos ter sabedoria e prudência antes de comentar ou compartilhar qualquer informação da internet. E tem mais um detalhe: as notícias falsas podem trazer consigo links carregados de vírus que podem danificar o seu computador ou aparelho celular, podem roubar as suas informações pessoais e te deixar num grande prejuízo. A regra de Tiago vale para estas questões: todo homem esteja pronto para ouvir, seja tardio para falar e tardio para se irar. Tiago 1,19. Uma coisa é certa: o mundo virtual chegou para ficar e precisamos saber como lidar com ele. As mídias e as redes sociais são neutras como instrumentos de comunicação, mas o seu uso pode ser muito comprometedor. Notamos que existe na internet um esforço planejado contra o reino de Deus, contra os valores da família, contra a fé cristã. Propagandas e filosofias destrutivas são injetadas diretamente nas veias do lar, sob o disfarce de humor, de diversão e de entretenimento. Sabemos que Deus condena constantemente em sua palavra a imoralidade, a violência e o cinismo praticado nas mídias sociais. Sabemos também que é impossível nos mantermos totalmente isolados deste mundo, mas precisamos ter posições firmes e diretas com respeito a qualquer coisa que coloque em risco a nossa comunhão com Deus. Se a igreja relaxar diante dos desafios dessa era tecnológica, logo será invadida pelo mundanismo e deixará de ser relevante como modelo divino da pureza e da verdade. Temos que reagir. A missão de ser diferente continua de pé, conforme diz Paulo, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Filipenses 2, 15 e 16. Ponto de número 1. Os cristãos na era digital. A realidade do universo online. O que são redes sociais? As redes sociais são sites e aplicativos que operam através da internet e que são usados por pessoas e organizações para se conectarem com clientes, familiares, amigos e pessoas. Através das redes sociais pode-se compartilhar notícias, documentos, fotos, vídeos e etc. A internet teve origem no século passado e se desenvolveu muito a partir do início deste século. Entretanto, foram nos últimos 15 anos que as principais redes sociais se propagaram grandemente. Essa propagação ganhou ainda mais força com o crescimento das tecnologias mobile, representadas pelo smartphone, notebook, tablet, entre outros. Isso sem falar em outras peças-chave, como os pendrives, cartões SD e HDS externos. No campo dos serviços móvel, temos que incluir o GPS, o Wi-Fi, a Bluetooth, etc.
Hoje, a maior parte dos acessos à internet é proveniente de aparelhos portáteis, como celulares, tablets e até mesmo relógios. As principais redes sociais da atualidade são Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Existem outras. Também podem ser incluídas neste grupo de aplicações de comunicação instantânea, o WhatsApp. As redes sociais proporcionam muitos benefícios. Através dela é possível criar novas amizades, vencer as limitações da distância, interagir com pessoas que estão longe, promover intercâmbio cultural com pessoas de diferentes culturas e raças e nações, expandir relacionamentos profissionais, ter acesso a materiais de estudo, divulgar instantaneamente uma determinada mensagem, etc. Ao mesmo tempo em que as redes sociais permitem tantos benefícios, elas também trazem vários perigos e malefícios. As redes sociais podem desencadear problemas psicológicos e contribuir para quadros depressivos. Podem promover um isolamento social, podem criar uma percepção distorcida da realidade, podem gerar relacionamentos superficiais, podem promover o relativismo ético e moral, podem propagar o ódio e fomentar rivalidades e discussões. O universo da tecnologia digital está presente em todos os setores da vida humana. Os sistemas bancários, as bolsas de valores, as cotações de preços internacionais, os sistemas educacionais, os sistemas governamentais, os bancos de dados dos órgãos de pesquisa científicas, os departamentos de segurança das nações, o controle do tráfego aéreo e terrestre, tomografia, cirurgias de alta complexidade, enfim, tudo hoje depende dos computadores e da internet. Só Deus sabe o que poderá acontecer se houver um blackout total na internet. Dela dependem todos os computadores, todas as redes sociais e todas as mídias sociais que estão espalhadas por todas as regiões do planeta Terra. Cristãos conectados, filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. 1 João 2, de 12 a 14. Os apóstolos se valeram das cartas para superar as longas distâncias que os separavam. Dessa forma, eles conseguiram manter um canal de comunicação com cristãos de outras localidades e regiões do grande Império Romano. Foi por meio das cartas que Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas e outros compartilharam os princípios eternos da palavra de Deus entre si. Hoje, através das mídias sociais, podemos comunicar muito mais rápido e com um número infinitamente maior de pessoas nos lugares mais distantes da Terra. Podemos ter a certeza de que o apóstolo Paulo usaria as mídias sociais para pregar o Evangelho, conforme ele mesmo declarou. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. 1 Coríntios 9, 22. As redes sociais podem ser perfeitamente utilizadas na divulgação dos assuntos da palavra de Deus, seja para a edificação de nossos irmãos na fé, seja para a evangelização dos descrentes. Quem nunca foi edificado por um texto, um áudio ou um vídeo compartilhado nas redes sociais? Há grupos de estudo, como os grupos de professores da escola dominical, onde há troca de informações, partilha de conhecimento, sugestões de leituras e etc. Quantos pregadores e ensinadores passamos a conhecer através das redes sociais, os quais dificilmente conheceríamos pessoalmente? Quantos livros bons adquirimos através de sugestões de amigos para nos enriquecer espiritualmente? E a quantas pessoas já alcançamos com um simples post publicado numa rede social, falando do amor de Deus, da redenção efetuada por Jesus Cristo, da salvação, da vida eterna, do consolo que a Bíblia nos traz, ou mesmo das advertências e exortações do Santo Livro para uma vida prudente, digna e santa? Se devemos pregar o Evangelho a toda criatura, então devemos lembrar que milhares dessas criaturas estão conectadas e não podemos desperdiçar esta boa oportunidade de anunciar-lhes a salvação de Jesus Cristo. Pela internet podemos chegar aos lugares mais longínquos da Terra e falar a pessoas que jamais conheceremos pessoalmente. Por isso, está escrito, prega a tempo e fora de tempo, exorta,
Paulo a Timóteo em 2 Timóteo 4,2. Há frutos de nosso trabalho pela internet que só conheceremos quando chegarmos no céu. Lembrando sempre que, se podemos ter um relacionamento pessoal, que jamais venhamos substituí-lo pelo relacionamento virtual. Ponto de número 2, o desafio de ser igreja na era digital. Desumanização. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ter convosco e falar de boca a boca para que o nosso gozo seja cumprido. 2 João, capítulo 1, verso 12. Ser igreja envolve contato. Não há cristianismo completo sem comunhão. Isso porque a igreja é um corpo. Nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas. Não podemos ser indiferentes ao aperto de mão, ao abraço e ao acolhimento das pessoas que pretendemos demonstrar o amor de Deus a elas. Com base em alguns princípios da palavra de Deus, podemos destacar alguns pontos que devem ser observados pelos cristãos no uso das redes sociais. Em primeiro lugar, o cristão precisa saber que tudo o que ele faz deve ser feito para a glória de Deus, inclusive no espaço virtual. Todos os cristãos devem refletir a glória de Deus através de seu perfil, de suas interações nas redes sociais. Em segundo lugar, o cristão jamais deve deixar que as redes sociais prejudiquem seu relacionamento com Deus. Em terceiro lugar, o cristão deve ter o controle no uso das redes sociais. Muita gente tem tido muitos prejuízos emocionais, profissionais e até espirituais por causa da falta de temperança no uso das redes sociais. Algumas pessoas não conseguem se desligar de suas redes sociais nem mesmo na hora do culto. Em quarto lugar, o cristão deve saber o que compartilhar e o que não compartilhar. Sem dúvida, as redes sociais apresentam uma ótima oportunidade para a evangelização através do compartilhamento do Evangelho. Mas também elas fornecem muitas facilidades para divulgar aquilo que afronta a palavra de Deus. Se alguém se diz cristão e posta ou vê conteúdo imoral, usa linguagem profana e fala palavrões, deve saber que, de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 36 e 37. Em quinto lugar, o cristão deve tomar cuidado para não expor a sua privacidade e a privacidade de sua família nas redes sociais. Especialistas da área de segurança da informação advertem sobre os perigos de informar a estranhos aquilo que acontece na intimidade de seu círculo familiar. Em sexto lugar, o cristão deve ter sabedoria para saber se posicionar em determinadas situações nas redes sociais. Ele deve estar ciente que nas redes sociais ele está sujeito a críticas, provações e comentários desagradáveis. No contexto evangélico, por exemplo, há muitas discussões teológicas que só servem para perverter os ouvintes. É triste ver a facilidade com que a ira toma conta de alguns cristãos que discutem uns com os outros na internet. É comum encontrar crentes que leram apenas um pequeno artigo teológico, mas se acham já doutores em teologia nas redes sociais. O objetivo dessas pessoas geralmente não é mostrar a verdade da palavra de Deus, mas mostrar o quanto eles sabem mais do que os outros. Mundanismo. Muitos entram na internet apenas porque querem ser vistos pelos homens. Estão em busca de holofotes. Não têm o devido cuidado com o testemunho cristão, nem se preocupam se o evangelho poderá ser desacreditado por sua má conduta. Ao invés de aproveitarem o poder da comunicação das mídias para apresentar a salvação de Cristo, ficam divulgando os fatos vergonhosos que depõem contra o evangelho. Se esquecem que a ética cristã sempre estará pautada nas Escrituras e buscará nelas os princípios que norteiam a vida do homem em sociedade. Jesus disse que seus seguidores deviam ser sal da terra e luz do mundo. O apóstolo Pedro escreve que o cristão foi escolhido para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. O mesmo apóstolo também indica que o cristão deve ser caracterizado por sua boa conduta. 1 Pedro 2,12. Portanto, o cristão deve usar as suas redes sociais de acordo com os limites estabelecidos pela palavra de Deus. Aqui também podemos recordar como o apóstolo Paulo corrigiu o argumento dos cristãos de Corinto, que alegavam poder fazer tudo o que quisessem.
Ele escreveu: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6,12. Ponto de número 3, a igreja e os pecados virtuais, sensualismo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. É evidente, notório a todos o fato de que circula abertamente nas mídias sociais fotos e vídeos de nudez explícita, de prostituição e de adultérios. Os inúmeros escândalos expostos na internet mostram isso. A internet torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Diante dessa triste realidade, qual deve ser a posição do Filho de Deus? A nossa atitude pessoal, mesmo no oculto de nossos aposentos, tem muito o que dizer sobre a nossa espiritualidade. A nossa atitude pessoal com respeito à mídia deve ser: primeiro, não me divertirei com coisas profanas nem com pecados alheios. Segundo, não colocarei coisas más diante dos meus olhos, nem diante dos olhos dos meus filhos. Salmo 101, versos 2 e 3. Terceiro, o Espírito Santo habita em mim e eu tenho que honrar a habitação do Espírito Santo em minha vida, porque eu sou templo do Espírito Santo. Quarto, não permitirei que pessoas mundanas que zombam das coisas de Deus entrem na minha casa via internet, 2 João capítulo 10, versos 10 e 11. Quinto, proponho em meu coração seguir o exemplo de Cristo, odiando o mal e amando a justiça, Hebreus 1:9. Sexto, determino não colocar minhas afeições nas coisas deste mundo, mas nas coisas lá do alto, Colossenses 3, verso 1 e 2. Ainda, meditarei nas coisas de Deus. Farei o melhor possível para ensinar aos meus filhos os preceitos de Deus, protegendo-os das influências do mundo. O uso liberal dos meios de comunicação fará que os filhos aceitem sem restrição as coisas do mundo, e tal procedimento os levará à ruína, ao pecado e à destruição. Quando se passa muito tempo nas redes sociais ou diante da televisão ou de outros meios de comunicação, não apenas se recebe informações, mas também o espírito que procede do mundo. Isto é muito perigoso. Cuidado, você não pode voltar ao antigo estágio que vivia antes de conhecer a Jesus Cristo. Narcisismo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. 2 Timóteo 3, 1 e 2. A geração da selfie é uma geração narcisista que quer ser vista e admirada. Passou do simples desejo de estar em evidência para uma atitude doentia e pecaminosa. Quando acontece a perda da identidade, a pessoa facilmente negocia os seus valores morais e espirituais. A expressão amantes de si mesmos não tem nada a ver com a recomendação bíblica que ensina que devemos amar a nós mesmos. A palavra amante em grego é philautos e significa egoísta. O mesmo no inglês, self, de onde vem o termo ego. Trata-se de uma geração que foi tragada pela cultura do eu, que foi corrompida pelo pecado. O conselho da Bíblia é que deixemos este caminho, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, aos Efésios 4, 22 a 24. Ponto de número 4, as mídias sociais e o ide de Jesus, a seara virtual. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Marcos 16, 15. Conforme já vimos, a ordem de Jesus também inclui o espaço virtual. Não podemos perder a grande oportunidade de pregar o evangelho pela internet e pelas redes sociais. Depois do evangelismo, devemos seguir com o discipulado, encaminhando os novos convertidos para uma igreja local. E na comunhão dos santos, pastoreio virtual. Eu vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Jeremias 3,15. De acordo com a pesquisa da agência eMarketer, o Brasil é o país com mais usuários de mídias sociais da América Latina, com um total de 93,2 milhões de pessoas. Considerando que atualmente a população do Brasil está estimada em cerca de 207 milhões, estamos falando então cerca de 45% de brasileiros conectados nas redes sociais.
Nosso papel como igreja é estar estrategicamente onde as pessoas precisam ser alcançadas. Hoje as redes sociais para as igrejas é o único ambiente no qual é possível, com um clique, alcançar milhares de pessoas ao mesmo tempo. Jesus disse que faríamos obras maiores que Ele, e a internet pode ser uma ferramenta para cumprir o legado que Ele nos deixou, proclamar as boas novas aos 4 cantos do mundo de uma forma rápida, rompendo as paredes do tempo. A internet é um campo fértil para ser explorado pela igreja e temos já mais de 2000 anos de história, de excelente conteúdo teológico, histórico e cultural que precisa ser exposto. Não podemos nos contentar que Deus receba só um pouquinho a mais de glória neste mundo. Nossa ambição, em se tratando do reino de Deus, deve ser grande. Devemos ser desejosos de fazer com que o nome de Jesus seja proclamado e receba o devido louvor, e para isso devemos ser rápidos na proclamação de sua palavra, usando os meios diversos que alcance o objetivo proposto, exortar, consolar e edificar as pessoas na palavra de Deus. Não há dúvida de que as redes sociais são poderosas ferramentas de interação e, como tais, poderão ser exploradas, sim, para o crescimento do reino de Deus. Está escrito: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Colossenses 3, verso 23 e 24. Vamos para a conclusão. Vimos que o universo virtual veio para ficar, vimos também que tanto ele pode se tornar um espaço perigoso, em que o pecado ganha proporções assustadoras, como também pode se converter num instrumento de divulgação do Evangelho. Tudo depende de quem o utiliza. A igreja foi habilitada para usar todos os meios legítimos na divulgação do Evangelho. Com certeza, a internet servirá como um desses meios. Que o Senhor Jesus possa nos dar a devida sabedoria para honrarmos o seu nome em todos os lugares, através de todos os meios. Usemos e desfrutemos das redes sociais com temor, responsabilidade e moderação, para que possamos dizer, como disse Paulo: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.